Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando o Quintal. Esta Peach Pride hoje vai ter que ser destruída, desmanchada, destruída não. Eu vou ter que destruir a minha arvoreta, né? Porque eu tava deixando ela para ficar tipo uma arvoreta, mas não deu certo, porque ela cresceu demais. Aí ela tombou, né? Ficou de um lado da bacia, aí tá correndo risco da bacia cair, quebrar tudo. E as mudinhas que saíram embaixo, elas estão tendo problemas, elas começaram a estiolar, começaram a entortar, porque ela está fazendo a roseta do meio, está fazendo sombra. E eu pensei até em tirar ela, só a grandona, né? Só tirar em cima, mas eu acho que não ia dar muito certo, porque já entortou. E aí eu teria que arrancar para consertar, não ia ficar legal. Então eu vou desmanchar tudo, vou cortar tudo, podar elas e replantar novamente. Eu vou replantar nesse mesmo substrato, que eu tô sem substrato, então eu vou replantar nesse mesmo, gente. Ela não pode ficar desse jeito, senão corre risco de eu perder a bacia também, né? Porque se cair, vai quebrar. E, gente, eu ganhei uma tesoura de poda. Eu tenho que testar. Foi o marido que deu essa tesoura, né? E ontem eu já fiz um estrago, gente. Eu não tenho sanidade mental para ter um negócio desse, não. Saí cortando tudo, podei as árvores, até coisa que não precisava ter podado, eu podei. Aí hoje eu vou podar essa planta aqui, mas essa aqui realmente está precisando. Vou cortar, vou tirar tudo, né? Aí depois eu vejo se o tronquinho que sobrar fica em forma de arvoreta. Eu vi no canal, eu acho que hoje em dia eu vejo tantos vídeos, né? Eu adoro vídeos suculentos. Olha como tá lindo. Eu acho que foi da Prof. Rutinha, que ela tava com um vaso maravilhoso e ela falou que era só do tronquinho. Tava tipo uma árvore, formando uma arvoretinha. Então, depois que eu vi, eu falei, gente, eu vou cortar, né? Porque aí tem uma chance. Elas não têm nenhum problema. Mas aí eu vou ter uma chance de ter uma arvoretinha através do tronquinho, né? E aí eu fico com uma baciada ainda de Pit Pride. Essa suculenta é muito boa, ela não dá muito trabalho. Aqui comigo ela não deu tantos fungos, também não deu praga nenhuma, né, também. Olha como que tá ficando torta, hoje tá estiolando, o miolo tá meio esbranquiçado, mas o caule dela tá muito bem. Gente, esse tronco aqui tá muito grosso. A tesoura consegue cortar, mas ela tem um brotinho bem lá no início, eu vou tentar salvar. Então, vou ter que cavar em cima. Dava para fazer um corte só, mas se eu fizer isso, eu retiro o brotinho fora. Eu quero salvar ele, né? Porque essas folhas depois elas vão cair mesmo. E também até para diminuir, né? Para caber na bacia, de agora em diante as folhas vão nascer menores. Então, eu vou retirar depois. Eu não vou retirar, não, vou deixar. Depois, quando elas amarelarem, eu retiro. Olha como ficou o tronco. O brotinho tá bem no início, nem sei se vai salvar. Tá muito pesada, gente. A roseta tá enorme. Só essa roseta aqui já enche a bacia. E eu preciso colocar as outras 5. Mas eu vou colocar. Como eu falei, depois as folhas vão cair também, né? Aqui, ó, eu vou arrancar todas essas mudinhas que estão aqui. Eu vou plantar, não vou jogar fora, não. Eu vou plantar ela numa embalagem descartável. Vou plantar o tronquinho também. E vou usar esse mesmo substrato aqui. Eu vou fazer isso, depois eu volto. Olha aí, gente, como é que ficou de raiz essa planta. Ó, não tinha nenhum problema. E esse substrato era só uma terra de barranco que eu usei. Não tinha nematóide, as raízes estão muito boas, mas estava tão compacto. Mas depois que eu tirei a planta, o substrato fica, a terra fica bem soltinha, mas como pegou bastante chuva, né? Então a gente precisa de vez em quando dar uma remexida assim. Eu não consigo ter uma arvoretinha, gente, porque toda vez ou ela dá algum problema na raiz, eu tenho que cortar, ou então acontece igual aconteceu aqui, né? Acaba não dando certo. Até meus eônios de arvoreta não tá dando muito certo. Eu tenho que fazer colocar nas bacias, porque sempre tem alguma coisa para estragar na raiz. Aí, fazendo assim nas bacias, eu acho que fica mais prático para cuidar. Aí ficou assim, ó, bem, a terra tá bem seca, então vou voltar com as suculentas, né, cortada. Gente, estava chovendo até uns 3 dias atrás, ou 2 dias atrás, e a terra tá assim.
Essa terra seca muito rápido. Aí eu vou colocar aqui torta de mamona. Gente, eu comprei essa torta de mamona faz tempo e ainda não terminei de usar ela. Eu uso muito pouco, porque eu tenho medo. Eu uso só esse aqui. Esse aqui equivale a uma colher de sopa. Eu uso uma colher de sopa, né? A minha bacia, ela tem 30 centímetros por 13. E aí o substrato que tá dentro dela, eu uso uma colher de sopa de torta de mamona. E usa outra de farinha de casca de ovos torrada, né? Já tem aqui no canal também, como eu faço. E aí eu já coloquei uma vez, eu coloquei muita torta de mamona, a gente carecou as raízes das suculentas todas, as suculentas já estavam enraizadas e perdeu a raiz e ficou com aquele tronco liso que nunca mais saiu raiz. Para sair raiz novamente, eu precisei cortar novamente, intoxicou a planta total. Aí hoje em dia eu não uso muito, não, uso uma colher de sopa. Não sei se é coincidência, mas eu percebi que o substrato que eu uso torta de mamona não dá nematóide, gente. A perde, não sei se alguém que lembra quando a perde eu replantei ela no mesmo substrato, não tinha nematóide. Essa aqui também eu não tinha. E aí vou usar até essas raízes, ó, as raízes que soltaram, né, porque a terra tava dura. Usei aqui no fundo para tapar os furos dessa bacia que eu fiz furos bem grandes. Eu faço 4 furos para não reter água. E aí eu vou usar essas raízes aqui também, né, para não faltar substrato, porque se eu jogar elas fora vai faltar. Então eu quero utilizar o mesmo substrato. Não lavei a vasilha. É aqui eu vou colocar a terra de volta e é só isso. Sempre que eu faço replante, quando eu tenho esterco, eu coloco. Mas agora eu não tô tendo esterco também. E aí eu coloquei, e aí o acréscimo mesmo foi só a torta de mamona, que foi um pouquinho, né? E a farinha de casca de ovos. De casca de ovos torrado. Mas assim, eu gosto de colocar um pouquinho de esterco, de gado também. Só que faz tempo que eu não tenho, gente. Faz tempo que eu parei de comprar qualquer coisa. Aí, olha, deu certinho. Ficou retinho aqui, não faltou nada de substrato. Então, na falta, gente, de ter um substrato novo para você se plantar essas suculentas, não se prenda a isso. Pode usar o mesmo substrato. Se ele for tiver diminuído, coloca alguma coisinha no fundo do vaso, porque aí vocês conseguem plantar novamente no mesmo substrato sem precisar encher, colocar mais. Olha, deu certinho aqui. E agora eu vou só posicionar as suculentas. É claro que vai ser difícil caber aqui, né? Só essa aqui, ó. Esse preto aqui, gente, não é podridão, não. Nem é fungo, é por causa da tesoura. Eu cortei uma espirradeira com ela, ela ficou toda assim preta e eu não lavei. E aí, na hora que eu cortei a suculenta, ela passou aquela nódoa que tava aí, né? Então, não foi problema da suculenta, não. Então, eu não vou passar nada, gente, porque o substrato tá super seco. Geralmente eu coloco um algodãozinho, dessa vez eu nem vou colocar. E aí, eu não posso deixar tomar chuva e não vou regar. Então, durante uma semana, ela vai ficar nesse substrato seco. Se chover, eu vou retirar ela aqui da chuva, porque se molhar, apodrece, né? E aí, depois de uma semana, eu já posso regar normalmente. Talvez acho que com uma semana, com certeza, já vai ter raiz. Embora nessa época é mais difícil, né? Outono já começa a demorar um pouquinho, mas essa aqui, ela sai raiz muito fácil. A gente já colocar isso aqui, ó. Dividir com... Eu gosto de colocar 6 assim, do lado. Mas com 5 dá um trabalhinho para dividir os espaços, olha. Sei lá, tá sempre parecendo que tá faltando uma, né? Quando a gente coloca 6, todas essas bacias que eu fiz, elas cabem 6 suculentas ao redor e uma no meio. Aqui faltou uma, né? Mas essas são todas as minhas Pit Pride que eu tenho aqui. São todas aqui, porque como eu não tinha espaço, eu não fiz mudas. Então é a primeira vez que eu tô fazendo a poda nela. Porque na verdade eu não queria fazer, né? Queria deixar formar uma arvorezinha. Mas, né? Com as suculentas assim, a gente pensa numa coisa e depois tem que fazer outra coisa, né? Porque depende. O importante é você manter sua planta bonita, saudável, né? Sem nenhum problema, como eu estava tendo aqui, delas ficarem amassadas, sem pegar sol. Então, aqui agora ela vai desenvolver bem melhor.
porque aqui ela vai pegar sol em todas essas rosetinhas. E aí, depois, vamos ver o que vai acontecer com o tronquinho. Eu sempre faço atualização. Se você ficou curioso para saber se vai vir uma arvoretinha, se inscreva aqui no canal, que assim que ele tiver, o que acontecer com ele, eu vou atualizar aqui para vocês. Ou eu vou, se ele apodrecer, ou se ele virar uma arvoretinha, eu vim mostrar. Então, eu coloquei ele aqui no Cantinho da Misericórdia, nesta... Cantinho da Misericórdia, a gente é um lugar escondidinho, que ninguém fica vendo, assim, é onde que eu coloco todas as plantas para depois resgatar, né, alguma muda. Pus aqui o guarda-chuvinha, né, para não pegar, aqui pega sol, para não queimar os miolos dela, né, senão apodrece. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo, que será na quinta-feira. Tchau, tchau!